Fala pessoal, Alexandre Fonseca com vocês aqui falando e hoje fazer o review sobre o filme Superman 2025. Fazendo um review um pouco diferente. Não vou falar muito se o filme foi bom ou ruim, pelo menos do que eu achei, mas mais um pouco sobre os temas que o filme traz, um review filosófico, vamos dizer assim. Então vou começar um pouco sobre a história do Superman. Lá atrás, Superman surge em 1937 como uma história em quadrinhos, né, por dois norte-americanos, dois estadunidenses, que criaram esse quadrinho para o que vai se tornar DC Comics, ou Detective Comics, em 1937, como eu disse, e ele se torna o primeiro super-herói de capa, vamos dizer assim, o primeiro super-herói como a gente conhece hoje, com identidade secreta e tudo mais. Existiam precursores como Zorro e outros super-heróis, podemos dizer assim, mas não tão declaradamente super-herói, né? O que salva a cidade do crime, o mundo do crime, ou com capa e fantasia, vamos dizer assim. O Zorro ele usa uma certa fantasia, mas era um outro tipo de narrativa, né? Então Superman ele é considerado o primeiro super-herói moderno, por assim dizer. Depois, um ano depois, surge o Batman e depois outros super-heróis, tanto da DC e depois como da Marvel. O Capitão América surge um pouco depois, né? Tem o Capitão América lutando contra Hitler na Segunda Guerra Mundial. Ainda não existia Marvel, mas uma precursora que vai se tornar Marvel depois. Sendo para quadrinhos, Superman ele não tinha muita profundidade, vamos dizer assim. Quadrinhos era considerado uma arte menor, por assim dizer. Era para criança e muito declaradamente para criança. Então, era basicamente um super-herói que defendia o bem. O Superman, no caso, defendia o bem, a justiça e o jeito americano de ser. E contra o mal, né? O mal sendo bandidos em geral, sendo pessoas que queriam ou dominar o mundo ou simplesmente roubar um banco. Isso era muito comum. A boa parte dos bandidos ou dos supervilões nada mais do que eram bandidos que queriam roubar alguma coisa para simplesmente ganhar dinheiro. Isso era muito comum, né? Super-heróis naquela época serem simplesmente isso. Muitos super-heróis que hoje depois foram ganhar uma história mais complexa surgiram naquela época, mas com histórias muito mais simples. Então era para criança e no máximo teria uma moral ali como, vamos dizer hoje de Capitão América não, Capitão Planeta, vamos dizer assim, aquelas historiazinhas de moral no final do dia, né? Mostrando para a criança que era importante ser bom. E o Superman ainda é muito identificado com os valores americanos, que seria difícil de escrever, né? Mas trabalho duro, o cristianismo, apesar de ter sido criado por dois judeus, ele mais tarde vai sendo ligado ao cristianismo porque nos Estados Unidos é imensamente, majoritariamente cristão. Mas então, Superman ele faz muito sucesso com as crianças naquela época. E nos anos 40 já vai para a rádio, tem programas de rádio do Superman naquela época, e nos anos 50 vai para a televisão. E, mais uma vez, mantém essa narrativa de histórias muito simples, de o bem contra o mal, ele salvando o dia, salvando de coisas até cotidianas, problemas cotidianos, pessoas com problemas cotidianos, e Superman ia lá ajudar, né, contra o mal ou contra bandidos. Isso ficou muito ligado, né? Então o ator que fazia Superman na televisão dos anos 50, ele até se ressentiu um pouco com aquilo porque ele sentia que aquele personagem tinha ficado muito marcado com ele e ele tinha dificuldade de conseguir outros papéis. Né? Ele gostava de lidar com as crianças e tudo mais, mas ele estava com dificuldade de conseguir os papéis por ficar tão marcado com a figura do Superman. Eu falo Superman, pois às vezes muitos dizem Super-Homem, mas como é uma alcunha, né? A gente não fala Bate-Homem ou Homem-Morcego, às vezes fala, né? Mas não nos títulos de filme. Você não tem o filme Homem-Morcego, mas você tem Batman, que é Batman, né? Que na verdade Batman, Superman, enfim, Spider-Man, Homem-Aranha, a gente tem essas diferenças, como a gente chama os personagens,
mas vou aqui citar como Superman. Então, mesmo nos anos 70, quando o Superman vai para o cinema de fato, com Christopher Reeves, em 1978, ele ainda também mantém essa ideia de que era para crianças. Superman ainda estava muito na televisão com os quadrinhos, tanto os quadrinhos, quanto com os desenhos matinais, com a Liga da Justiça, na verdade, Super Amigos, que era muito para criança de 5 a 10 anos. Quem lembra, né, dos Super Amigos, eram histórias bem simples, né? Até comicamente simples. Eles chegavam a juntar até com o Scooby-Doo e tudo mais. Então, naquela época, o Superman, assim como o próprio Batman, que nos anos 60 teve aquela série de televisão onde ele carregava uma bomba gigante, tinha pau, bate e vários outros efeitos sonoros assim na televisão, e era no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Então, Superman era muito voltado para criança. A Warner Bros. Com o filme em 1978, ela tenta dar um tom de mais seriedade, por isso contrata Marlon Brando, que é um dos maiores atores daquela época, que paga milhões de reais para ele, coloca o filme como escrito por Mario Puzo, que foi o escritor que escreveu o livro do Godfather, né, do Poderoso Chefão, mas ainda assim era visto muito para crianças. O primeiro filme do Superman, que era The Superman, né, agora é Superman só. O Superman ele ia salvando tirando gatos de árvores, salvando uma cidade de incêndios e resolvendo problemas pela cidade, salvando as pessoas de problemas até pequenos. E contra o Lex Luthor, que era o seu inimigo, que era um vilão quase caricato, né? E Gene Hackman, que faz o personagem, ele tem todos os maneirismos exagerados, entendendo que era um filme para crianças mesmo, então não tinha muita profundidade nos personagens. Não era um drama, e sim mesmo um filme simples para crianças, e todo mundo entendia muito bem aquilo. Foi um baita sucesso, principalmente Superman 1 e 2, mas depois começa, por corte de orçamento e também um pouco de desinteresse depois do público, começa a cair o nível de qualidade e os valores recebidos, até que no Superman 4 o filme acaba a qualidade péssima e também pouquíssimo resultado na bilheteria. Mas ali a gente começa a ver um pouco de diferença narrativa naquele momento. Nos quadrinhos, a maré começa a virar e a gente começa a ter quadrinhos mais voltados para adultos. Isso começa muito com os quadrinhos do Alan Moore nos anos 80, né, como A Piada Mortal, que era com o Coringa, né, onde o Coringa deixa paraplégica a filha do comissário Gordon. E você tem, ele escreve o Watchmen, que era o pessoal chama de graphic novel, né, que é uma forma de quadrinho, mas com temas muito mais complexos e críticas sociais. E você tem na própria Marvel com o Demolidor, depois histórias com Frank Miller, você tem o Cavaleiro das Trevas também, do Frank Miller. Então, você tem ali histórias mais complexas. Então, nesses anos 80, que tem um certo renascimento, uma outra fase, né? Os quadrinhos eles têm a fase de ouro, de prata, de bronze, né? Então, uma outra fase ali surge dos quadrinhos, então começam a ter temas mais adultos. No Superman 4, até pelo alto da Guerra Fria, eles começam a tentar um tema um pouco mais complexo, que Superman ele vai tentar resolver a questão da guerra nuclear. Ele pega as armas nucleares e joga no Sol. Que é uma visão também, continua sendo uma visão simplista de um problema geopolítico complexíssimo. Não adiantaria nada, né, se isso acontecesse de verdade, alguém jogar as armas nucleares no Sol, porque o que vai fazer? Os países simplesmente iriam fazer mais armas nucleares, talvez até iriam gostar a indústria armamentícia desses planetas, porque iriam produzir mais armas nucleares. Mas toca nesse assunto que seria impensável talvez 10 anos antes, não que não existissem filmes complexos, né? Você tinha filmes dramatúrgicos, dramas com temas complexos, mas filmes de super-herói, histórias de super-herói não eram vistas dessa forma.
né? Nem James Bond, nem filmes de aventura não tinham intenção de ser complexos. Isso era outros tempos, a cultura pop naquele momento. Então, como eu falei, então a cultura pop naquele momento tinha como intenção ser popular e ser simples. Nos filmes, isso muda no início dos anos 2000. Com o filme do Batman, Batman Begins, em 2004, há uma mudança radical na forma narrativa. Muito provavelmente, na verdade, vou dizer, certeiramente, pela péssima recepção que o Batman e Robin teve em 1997, com o filme sendo completamente uma piada praticamente, voltando às origens, voltando na verdade a uma narrativa do Batman dos anos 60. Então o Tim Burton em 1989 ele tem toda uma estética gótica, com temas um pouco mais complexos, mas ainda não tem essa virada de tom tão grande quanto muito lembram. Quem assistir o filme hoje do Tim Burton do Batman de 1989 ainda vai ver que, como os estadunidenses, a língua inglesa chama, né, camp, né, que era uma coisa meio que boba, uma coisa meio que chamativa e tudo mais, mas que vai gradativamente vai retornando ao que foi nos anos 60, que era um Batman completamente bobo, né? Então, quando Joel Schumacher em 1994 vai fazer o terceiro filme do Batman, né, que seria o Batman Forever, ele traz um tom jamais, vamos dizer assim, divertido, entre aspas. Em 97 ele vai completamente à loucura, com totalmente neon enfim, bobo. E não é bem recebido pela crítica. A bilheteria até traz, assim, recupera o investimento, tem um certo lucro, Warner Bros., mas a crítica completamente destrói o filme e eles tiram todos os planos de continuar aquela saga e decidem ir para o lado oposto, que seria um lado mais sério e tratar o personagem de uma forma mais séria, o que já vinha acontecido nos quadrinhos desde os anos 80. Então Nolan vai e coloca um personagem com problemas interiores, com conflitos interiores, vamos dizer assim, que pensa sobre o que seria ser o Batman, quais os problemas da cidade, e ele traz essas reflexões, então, com temas mais profundos. E você vê no marketing e tudo mais que já não seria um filme básico para crianças, né? Um filme até na sua cinematografia, na sua estética, ele é mais escuro, mais sombrio. Então, não seria para crianças, seria para um público mais adulto. Então, começa a trazer os personagens de história em quadrinhos para para temas mais adultos. E o James Bond não era um super-herói, mas também é um clássico da cultura pop, com o Daniel Craig, que também, em uma resposta aos filmes anteriores, o último filme do Pierce Brosnan também vai à loucura total, né? Onde ele começa a fazer kitesurfing no meio de uma onda gerada por um laser um laser de um satélite que começa a destruir a geleira de onde ele está, e aquilo ali gera uma onda, ele vai com kitesurfing, criando cenas completamente estapafúrdias, e também é completamente arregaçado pela crítica. Então os produtores do James Bond fazem um giro total e tratam o personagem de uma forma mais séria, onde no primeiro filme da nova série, né, de fazer um total reboot pela primeira vez, James Bond começa quase do zero. Desde então, todos os James Bond entendia, mesmo que mudando de ator, que seriam a mesma história. James Bond ele começa do zero e a ter também problemas interiores. Ele não seria só aquele galã, super-herói praticamente, um espião internacional que pega todas as meninas e sai rindo no final do dia. Ele continua sendo um super espião que também pega as meninas, mas ele começa a ter problemas interiores, monólogos interiores, e começa a ter conflitos. Tanto é que a paixão dele naquele primeiro filme, ele é traído por ela e depois a perde, ela morre afogada, onde ele não consegue salvá-la, e ele começa a ficar cada vez mais
tenso, né? Um cara cada vez mais fechado, e você vê aquele arco dele através daqueles filmes. Pela primeira vez, James Bond começa a ser um personagem mais sério, podemos dizer assim. Então, nós chegamos aos momentos do Renaissance, né, assim, vamos dizer assim, dos super-heróis, do Renascimento, com o que a gente pensa hoje que seria em 2008, com o Homem de Ferro. Começa ali com o Batman, Begins, mas o Homem de Ferro, ele parece que cria aquela fórmula mágica, onde começam filmes a serem quase linha de produção e com lucros bilionários. Mas o Homem de Ferro, que também era um personagem quase que bobo nos anos 60 nos quadrinhos, ali é retratado de uma forma séria, onde ele começa a pensar sobre os seus problemas. Ele decide, né, no primeiro filme, a não ser mais um mercador de armas e sim ser uma força para o bem, ser um super-herói. Ele decide não ter uma persona, não ter, né, uma identidade secreta, e isso não era tão comum assim nos quadrinhos, um personagem ser abertamente super-herói. Nos quadrinhos estava acontecendo ali no Homem de Ferro, mas até então o Homem de Ferro era, nos quadrinhos, um segurança do Tony Stark. Ele fingia ser um segurança do Tony Stark. Ninguém sabia que o Tony Stark era de fato o Homem de Ferro. Ele traz aquilo ali para a história que acaba virando hoje. Poucos personagens têm essa identidade secreta. É uma questão interessante também. A gente tem então o Homem de Aço, né, que é o filme do Superman, em 2011. A gente tem um Superman Returns, né, em 2006, que não é bem recebido, porque ele tenta trazer a mágica, entre aspas, de novo, uma continuidade do filme dos anos 80, do Christopher Reeves. Ele seria uma forma de continuidade depois do segundo do Superman, mas não é bem recebido pela crítica. Então a Warner desiste daquela linha. Em 2011 traz Zack Snyder para fazer o Superman. E aí já é um Superman que pensa o mundo atual de uma forma muito mais, eu tenho falado algumas palavras assim, né, reflexiva, vamos dizer assim. O que seria, traz a questão do que seria ser um super-homem, um homem com poderes sobrenaturais no mundo de hoje. Ele traz essa pergunta, ele lida de uma forma que muita gente criticou, mas trouxe efeitos visuais muito inovadores na época, né? Muito bonitos. Zack Snyder pode ser criticado por muita coisa, mas ele sabe fazer um filme bonito. E um Superman que não queria ser Superman, talvez, né? Que o seu pai na Terra, ele fala para ele não mostrar seus poderes, que ele seria caçado por isso. E é um Superman que ele fica ali sempre pensando se vale a pena ou não ser Superman. Muita gente criticou dizendo que isso não seria talvez condizente com o personagem, que foi o primeiro personagem a abertamente ser um super-herói. E que, teoricamente, ele não teria, pelo menos nos quadrinhos, inicialmente ele não tinha esse conflito. Ele queria ser uma força para o bem, queria salvar pessoas, e era isso. Ele entendia que seria sua responsabilidade. Mas Zack Snyder coloca um Superman que sente o peso dessa responsabilidade. Quando chega agora James Gunn para fazer esse novo Superman, muita gente acreditou que ele faria um personagem para cima, vamos dizer assim. Um personagem onde trouxesse essa origem do Superman, que ele é simplesmente uma força para o bem, e que ele aceita isso, e que ele quer ser o melhor possível, e que ele sempre com um sorriso no rosto, e é um filme alegre, porque os filmes dos Guardiões da Galáxia, apesar de terem temas sérios também, como perda, né, parental, como problemas ali de sociais e tudo mais, com o Rocket Raccoon, por exemplo, mas eram filmes leves, filmes para cima, filmes engraçados, filmes divertidos. Então foi muito esperado que James Gunn fizesse isso com Superman. E bom, começando de fato o review e análise sobre o filme Superman desse ano, 2025, para quem está vendo em 2025. Para quem não está vendo em 2025, ele continua sendo 2025, mas não esse ano. Bom, é um filme bastante complexo, né, com muitos temas, e que um Superman, sim, tem dúvidas sobre ser Superman.
né? E aí eu ligo o alerta de spoiler. Spoiler, alerta de spoiler. Eu falarei sobre tudo do filme, né? Se você não viu o filme ainda e tem muito interesse em assistir e não quer que estrague nada da sua experiência com informações, não assista a partir de agora, porque eu vou falar sobre tudo do filme. Então, é um Superman, primeiro, né? Já é um Superman que já está na ativa. Se você espera uma origem dele, o James Gunn ele entende que o Superman é um dos personagens mais conhecidos do mundo, talvez da história. Então, ele não precisa de mais uma origem, porque já tiveram ali, só no cinema, 6 filmes do Superman. Então, fora todas as outras mídias, então ele entende que você já conhece, você não precisa de novo saber que ele é um alienígena vindo de Krypton, que seu planeta explodiu, que ele foi criado por pais em Kansas, né, em Smallville e tudo mais. Então, ele já começa trabalhando no Planeta Diário, ele já começa tendo um relacionamento com a Lois Lane, e já como Superman há algum tempo. Não dá para saber quanto tempo, o filme nunca deixa claro, mas eu não vejo isso como um problema. Fica um pouco de mistério, mas isso não atrapalha a experiência de forma alguma, porque você não precisa saber, né? Você vai entendendo, né? Eu acho que o filme respeita a sua inteligência para não precisar te mostrar cada detalhe da narrativa. Você entende que o filme não começa, a história, o mundo não começa naquele ponto que você começa a assistir. Inclusive, a ação começa já no primeiro momento. Superman já começa ali enfraquecido. Isso eu acho que foi uma escolha do James Gunn para mostrar um personagem que muitas das vezes é tido como invencível, até muitos comparam com Jesus Cristo, e por incrível que pareça, sim, no filme O Homem de Aço, do Zack Snyder, desculpa, ele aparece numa igreja com símbolos católicos e religiosos, não necessariamente católicos, né, mas cristãos, né, nas vidraças, e quando ele chega no espaço, ele cai em uma posição quase que assim, de braços abertos, quase uma posição de crucifixo. Então, muita imagética de Superman remete a questões cristãs. Então, o Superman é tido como salvador, né, como o todo-poderoso. E muitos, quando vão criar histórias para o Superman, ficam na dúvida de como fazê-lo, entendendo que é um personagem que vence de todo mundo, que então não teria conflito. Você tem dispositivos como Kryptonita ou fraquezas, mas ele é tido pela cultura popular como um personagem praticamente invencível. Então, narrativamente, James Gunn já tenta começar quebrando isso quando o filme começa com ele caindo no meio do Ártico, sangrando e precisando de ajuda, onde aparece o seu cachorro, Krypto, um cachorro super poderoso, que o leva para a sua fortaleza da solitude, né? Fortaleza da solidão, onde ele vai ser recuperado com o sol amarelo que dá força para ele, e para ele voltar para a batalha. Então é um personagem que já de cara mostra ser vulnerável, e muitos acreditam que vão criticar o James Gunn por mostrar um personagem que ao longo do filme inteiro aparece sendo subjugado, aparece sendo derrotado por outros personagens, vou dizer outros, né, mas principalmente o seu grande inimigo ali. Na verdade, o grande vilão é o Lex Luthor, mas o seu grande inimigo nas batalhas é o seu clone, e aí o spoiler, né? Ultraman, que é dito, né? Para quem conhece um pouco de Superman, quando falam que ele é o Ultraman, já sabem que o Ultraman é um clone do Superman. Então, é um Ultraman que é comandado por Lex Luthor, então ele é pouco inteligente, mas ele é treinado com diversos comandos. Então Lex Luthor vai aprendendo como que o Superman luta e vai dando comandos. E esse personagem, o Ultraman, ele vai derrotando Superman ao longo do filme até o final, obviamente, né? Que é onde o Superman acaba vencendo. Então essa estratégia ela é utilizada, mas mais importante do que isso, James Gunn entende que a grande fragilidade do Superman não está na Kryptonita ou na magia, que também é uma fragilidade dele, mas a grande fraqueza e o grande conflito do Superman
é como lidar com um mundo complexo, onde o que ele mais quer fazer é salvar as pessoas, o que ele mais quer fazer é salvar o mundo como um todo, mas nem sempre é possível. Mesmo ele sendo todo poderoso, entre aspas, pessoas vão morrer, sejam de causas naturais, obviamente, mas que vão morrer por conflitos, né? Conflitos onde ali sobrenaturais, onde aparecem, né, seres de outras dimensões, seres criados por Lex Luthor, e ele não vai conseguir salvar todo mundo. O filme faz questão de mostrar que em boa parte das cenas ele consegue salvar, né? Não foram vítimas, não foram encontradas vítimas graves. Então aparece um monstro gigante e ele faz questão de tentar não só derrotar o monstro, mas ficar salvando as pessoas por onde ele passa. O mais importante para ele não é derrotar o monstro, mas sim salvar as pessoas. Inclusive em um momento ele tenta salvar um monstro até. Ele entende que o monstro é um ser vivo e ele não quer matar esse monstro. Ele queria prender esse monstro, levar esse monstro para algum lugar e estudar, e, enfim, entender se ele tem consciência ou não. Não queria matar. Mas chega o que chamam de a gangue da justiça, com o Lanterna Verde, o Senhor Incrível e a Galvão, né? A menina Galvão. Falcão, se eu não me engano, desculpa. Então a gangue da justiça vai lá e acaba matando, né, porque a moralidade deles é diferente do Super-Homem. Fica isso muito claro. Eles são um grupo de super-heróis patrocinado por uma empresa e a moralidade deles é claramente diferente, né? Eles querem salvar as pessoas, mas não a todo custo, mas não tem problema de matar outros para salvar alguns. E isso o Superman ele não faz, né? A moralidade dele fica muito bem delineada. Então, James Gunn entende que o grande conflito do Superman é esse: não conseguir salvar todo mundo, ter problemas para poder salvar o planeta como um todo. Não necessariamente a fraqueza dele próprio ser derrotado. Ele se coloca como um personagem extremamente altruísta, que em certos momentos parece que até a sua própria vida poderia ser deixada para que ele pudesse salvar outros. Então é um personagem bom de natureza, mas que tem outros conflitos também, onde que você vê que a parte da mídia, então outro tema grande de James Gunn é mostrar o tempo atual. Ele sempre mostra personagens o tempo todo com celular, gravando, mesmo no meio de ataque alienígena, de ataque de monstros, as pessoas tirando foto, gravando. E mostra que as redes sociais, né, muitos criticam ele e muitos gostam dele. Porque se o Superman estivesse hoje, de fato, vivo e existisse um Superman, seria assim: não existe nenhum ser, ninguém é unanimidade na sociedade. Não existe essa pessoa e não tem por que a gente acreditar que se existisse um super-herói, e ainda mais de outro planeta, seria uma unanimidade. Então ele mostra esse conflito e mostra que afeta o próprio Superman. Superman é mostrado como, apesar de ser um alienígena, é humano na sua mais profunda natureza. E no final do filme ele faz uma fala nesse sentido: eu sou como você, Lex Luthor. Eu tenho medo, eu tenho problemas, tenho raiva e eu sou fraco. Não é porque eu posso bater e quase destruir o planeta, eu posso voar, eu posso ser super rápido, etc. Eu não tenho medos, não tenho preocupações, não tenho sentimentos. Então ele é mostrado como um personagem inerentemente humano, que quando as críticas aparecem a ele, ele sente aquela crítica. Colocam hashtags, né, super merda, né, e outras coisas, que depois mostra que Lex Luthor estava bancando bots, entre aspas, né, macacos com implantes na cabeça, digitando o dia inteiro mensagens negativas contra o Superman. Mas não era só isso. Muitos na sociedade, claramente, tinham dúvidas do Superman. E depois, quando mostra a mensagem que os pais de Krypton deixaram para o Superman, né, onde queriam que ele fosse um deus na Terra e que governasse a Terra
muitos se viram contra o Superman. Então aí está o conflito maior do filme, na sociedade e na relação com o Superman. Então você vê que é um filme com muitos conflitos, muitos temas que não necessariamente fala do bem contra o mal. O próprio Lex Luthor, que sempre foi um personagem claramente maléfico, né, que quer fazer seus esquemas para dominar o mundo, isso mesmo nas histórias mais complexas do Superman, Lex Luthor, o ódio que ele tem contra o Superman é mais porque ele fica no seu caminho de dominar o mundo, que ele impede o Superman ele impede o Lex Luthor de dominar o mundo como ele gostaria de fazer, mas também um certo ódio por mostrar as fraquezas da humanidade. E é aí que o James Gunn coloca o Lex Luthor como um personagem que odeia o Superman porque ele mostra como ele é fraco, que ele mostra como o ser humano é fraco, então ele é uma visão que ele gostaria que fosse eliminada. Mesmo que existam outros meta-humanos, como Lanterna Verde e outros ali naquele mundo, ele vê o Superman como seu maior inimigo, por ser também extremamente forte, rápido e etc., mas ser um alienígena que mostra tudo que o ser humano não é. Então ali vem Lex Luthor, mas como eu diria, os grandes conflitos do filme não são necessariamente entre o Lex Luthor e o Superman, que se encontram, na verdade, 2 vezes só no filme. Mas então você tem outros temas, então a gente pode avançar para outros temas ali no filme e outros problemas, né? Como o conflito geopolítico. Claramente, e aí eu vou dizer claramente, mas que pode não ser necessariamente, mas que para mim ficou muito claro, e aí eu não vi nenhuma entrevista de James Gunn nesse sentido, mas existe um conflito geopolítico no Oriente Médio ali, onde uma nação extremamente poderosa, com muitas armas, apoiado pelos Estados Unidos, entra em conflito com uma outra nação, onde eles são pobres, onde já houve problemas de governança e problemas de direitos humanos naquele país, mas que, segundo a visão do James Gunn, do Superman, não deveria ser invadida, né? Que eles poderiam resolver seus próprios problemas, eles teriam o direito disso. Então, quando essa nação, Baróvia, que ele chama ali, vai invadir essa outra nação, Superman aparece, não mata ninguém, mas impede que o conflito aconteça e tira o presidente de lá, conversa com ele e, enfim, ameaça que se essa guerra for para frente, ele vai intervir de novo, não vai deixar que essa guerra aconteça. Fica para mim muito claro ali a questão entre Israel e Palestina, né? Claro que poderia ser outra, poderia ser uma sombra ou uma metáfora para outros conflitos, mas essa questão específica entre uma nação tão poderosa e uma nação com tão pouco poder no Oriente Médio, para mim fica claro, né, essa questão entre Israel e Palestina, onde depois a população desse país menor vai gritar o nome do Superman, porque entende que ele poderia ser o único que poderia salvar, já que as forças internacionais permitem que essa nação maior a invada e claramente mate centenas, milhares de pessoas. Os Estados Unidos, inclusive, apoia essa nação maior. Então, esse é um outro tema muito claro, e eu acredito até que é emocionante, porque mostra a criança levantando bandeira do Superman, e o Superman vai dar uma entrevista para a Lois Lane, isso está nos trailers, né, onde ela vai fazer perguntas importantes, né? O que te dá o direito de intervir em questões geopolíticas? Né? Você está representando quem? E ele fala, está representando a mim mesmo. Isso é um problema, né? Ninguém deve fazer as coisas de forma individual, tudo deve ser de forma coletiva e etc. Ao mesmo tempo, as ações dele eram importantes e ele fica irritado com isso. Poxa, eu salvei vidas, né? Eu salvei milhares de vidas, talvez eu impedi uma guerra. Por que você está questionando isso? Mas então essa pergunta fica no ar e depois é meio que reafirmado que a decisão do Superman era correta de certa forma, porque as pessoas daquele país o chamam e o clamam porque iriam morrer, né? Então, mas o Superman, o Clark, né? O Superman, ele fica muito
conflitado, vamos dizer assim, com relação a isso, né? O que fazer? Será que eu estou certo? Né? O mundo começa a não gostar de mim de repente, e o que eu faço? E quando as ordens são para que ele se entregue, para que ele seja preso, ele se entrega, né? Porque ele quer sempre tentar fazer o certo. Ele se pergunta sempre o que é certo. Então isso é muito discutido ali no filme. Outra analogia, e aí a gente poderia fazer, eu acho muitos temas, eu acho que poderia fazer um vídeo até muito mais longo do que esse já está ficando longo, mas o filme ele faz também ali uma analogia que também para mim ficou muito clara com a questão de imigrantes, né? Nos Estados Unidos, na língua inglesa, alien, né, também é uma pessoa, um imigrante irregular nos Estados Unidos. Então, um mexicano, um brasileiro que está nos Estados Unidos ilegalmente também é chamado de alien, da mesma forma que alguém de outro planeta. Então, muitas vezes é colocado ele como um alien ali nos Estados Unidos, e muitos criticam quase como se ele não deveria estar aqui, quase como a narrativa que é colocado hoje pelos conservadores nos Estados Unidos. E uma coisa que me marcou muito quando Lex fala sobre você não poderia existir, você não poderia estar aqui, porque você mostra tudo que a gente é fraco. Você é forte, rápido, etc. E é um discurso quase como que o Donald Trump tinha na sua campanha, onde ele falava que o México e outros países estavam enviando homens fortes, viris, sarados, para irem lá nos Estados Unidos fazerem coisas ruins. Não eram pessoas fracas, não eram crianças que estavam indo para lá, não eram pessoas necessitadas, eram pessoas fortes, homens, viris, que poderiam ser bandidos. Mas colocando como se esses caras fossem quase sobre-humanos, melhores do que os americanos, até porque muitos deles estão lá em trabalhos braçais, como em construção civil, né, e na agricultura, colhendo frutos. Então, fruto literalmente, né, colhendo morango e entre outros frutos, milho, etc., na lavoura. Então, esses homens ali, principalmente homens, eram vistos, esses imigrantes, vistos como até mais fortes do que uma raça americana. Digo isso só com aspas, do que eles pensam, né? Como o americano cada vez mais sendo visto como aquele com sobrepeso, aquele cada vez mais preguiçoso, uma raça em declínio, onde estão recebendo imigrantes, uma raça viril, né? Então, assim, quando o Alex fala do medo do Superman, desse alien, também remete muito a isso. Não sei se todo mundo vai captar isso vendo o filme, mas está ali em algum nível. Então, o filme é um filme não tão leve como muitos poderiam gostar. É um filme que é divertido e tem seus momentos de piada, mas que então tem o seu lado um pouco mais pesado. Eu vou terminar aqui essa resenha colocando um pouco do que eu acho sobre tudo isso. É difícil pensar se poderia, nesse momento histórico, existir um filme do Superman simplesmente leve. Inclusive, alguns críticos que eu vi do filme, onde falam que o filme não é tão bom assim, criticam justamente os momentos de leveza, onde que os momentos de drama não são tão respeitados assim, que você tem um momento de drama e é aquele estilo Marvel, né? Onde logo depois há uma piada que acaba com aquele momento. Então é difícil pensar que teria como agradar todo mundo. Um filme simplesmente surdo das questões atuais. Como pensar um personagem todo poderoso, num mundo cheio de conflitos geopolíticos, cheio de pobreza, cheio de problemas sociais, e esse personagem simplesmente se preocupar em salvar o dia de algum bandido, de alguém que quer dominar o mundo. Mas no mundo atual, o que seria dominar o mundo? Né? Seria simplesmente como um filme de Superman, tanto nos anos 80 quanto já nos anos 2000, Lex Luthor queria comprar um terreno gigantesco, causar destruição em muita área dos Estados Unidos, e todo mundo teria que ir para sua propriedade
sua propriedade ali bilionária e ele ganharia bilhões, né? Mas isso seria tão vilanesco assim, em um mundo onde a propriedade já é tão cara, onde isso já existe praticamente. Você não precisa pensar em um personagem de quadrinhos que queira fazer isso, quando a realidade já é basicamente essa. Então, pensar em um homem super poderoso, em uma realidade atual, um filme que não seja, como eu falei, cego e surdo para o mundo que a gente vive, é difícil fazer um filme simplesmente leve. A Mulher Maravilha, eles tentaram fazer um pouco isso com a Mulher Maravilha. O filme Mulher Maravilha, 1984, tentou ser o que eles chamam de throwback, né? Uma lembrança nostálgica do que seria nos anos 80. Justamente, de novo, pensando no Superman do Christopher Reeve, nos anos 80. Né? Tanto é que ela coloca em 1984 e são cores vibrantes e um personagem basicamente que é o vilão que basicamente quer ser super poderoso, que ele quer ter poder, quer ter dinheiro e dominar outras pessoas, mas é um filme que tenta ser esperançoso, um filme que tenta ser nostálgico e por aí vai, mas que foi muito criticado pela crítica, vamos dizer assim. É um filme que soou como ingênuo. Então, não sei se nos tempos atuais, a forma que a cultura pop hoje teria como ser. Apesar de que os filmes da Marvel, muitos ou boa parte, são assim. E muitos fizeram sucesso. Mas eu diria que fizeram sucesso apesar disso. O que é mais criticado na Marvel, na verdade, o que é mais criticado da Marvel é sua fórmula, que quase imutável. Pode ser um filme sobre personagem X ou Y, pode ser sobre Thor, ou sobre Pantera Negra, ou sobre personagens mais diversos possíveis. A fórmula Marvel restringe muito os diretores e a forma de fazer. Parece uma narrativa só sempre. Essa é a maior crítica. Mas a segunda maior crítica, talvez, seja que os seus vilões são ruins, são esquecíveis. Tente lembrar de 4 vilões. Lembrando que são 30 filmes da Marvel, né, mais ou menos, desde 2008. E é difícil lembrar de muitos vilões. Você vai lembrar mais do Loki, do Thanos. E aí você vai lembrar do filme do Pantera Negra. Você teve Killmonger, né? E poucos outros você vai lembrar. Porque geralmente os vilões são maus, são ruins, simplesmente por ser ruins. Não tem muita justificativa. Apenas é mal por ser mal. Então muitos filmes da Marvel são criticados justamente por isso. E alguns fogem da regra e são os melhores vilões, né? O Killmonger, o filme do Pantera Negra, muitos se identificam com ele. Muitos acham que, inclusive, ele estava certo, né? Esses são os melhores vilões. Thanos, apesar de querer destruir metade do universo, isso ser injustificável, muitos acham que ele, de algum canto, tinha um pouco de razão, ou tinha algum tipo de argumento, ou não razão, mas algum tipo de debate e argumento sobre o que ele fala, né? Também é um dos vilões mais memoráveis. Então, eu diria que hoje é difícil se pensar em narrativas, em histórias de grande apelo, né? Não mais naquela lógica de você quer o filme mais popular do mundo, faça o filme mais simples do mundo, né? Já não tem dado tanto mais certo. Então filmes hoje com uma narrativa um pouco mais complexa têm ganhado um pouco mais de visibilidade. Então o Superman ele tenta traçar essa linha entre a diversão e temas e narrativas mais complexas. Se conseguiu ou não, aí eu acho que vai um pouco de cada um, um pouco das suas visões. Eu gostei do filme, é um filme que me fez refletir. Eu gosto de filmes assim, eu gosto também de coisas para passar o tempo. Mas eu acho que muito ruim quando a gente simplesmente faz coisas deslocadas do aqui e do agora, né? Eu acho que filmes se tornam livros, etc., se tornam atemporais, não porque falam de temas que esqueçam daquele momento. A Guerra de Troia, a Odisseia, que tem mais de 3.000 anos,
Eles não são atemporais porque falam de coisas que estão deslocadas daquela realidade, mas porque os temas em si eram relevantes naquela época e continuam sendo relevantes agora. Mas então você não pode fazer algo que não seja ligado com o que você está falando agora. E talvez um dos maiores fracassos dos filmes do Superman, que seria para mim o Superman 2006, na Superman Returns, ele tenta fazer um filme que dialoga com os anos 80, assim como a Mulher Maravilha em 1984, não com o tempo onde ele estava. Então eu gostei muito, é um filme que, como eu falei, apesar de falar do agora, eu ainda acho que vai ter relevância daqui a 10, 15, 20 anos, porque fala de temas humanos e temas que vão continuar ressonando. Espero que tenha gostado desse formato, é um pouco mais longo do que eu gostaria, se torna um pouco mais de um ensaio, né, filosófico sobre o filme, mais do que um review, mas eu gosto de falar sobre tudo isso, espero que também vocês gostem. Um grande abraço e até a próxima.